Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Júnior Costa e hoje finalmente nós estamos gravando o vídeo sobre o mundo assombrado pelos demônios do Carl Sagan. Para quem me acompanhou aqui, a minha jornada lendo o Sagan e todos os vlogs de leituras onde eu mostrei esse livro aqui e não estava mais me aguentando falar sobre, porque realmente é um livro que você olhando assim, não parece que ele é enorme, mas ele tem quase 500 páginas. É porque ele é em edição de bolso. Ele tem exatamente 488 e tem as referências no final, né? Então chega a ser quase 500 páginas. É digamos, um calhamaço, só que, né, diminuído, digamos assim. Esse livro aqui foi um dos que mais rodou na minha bolsa por semanas, por dias, por meses, enfim. Ele foi pra Guerra dos Farrapos, como vocês podem ver, eu derramou café nele, enfim, ele já tá cansado de andar perto de mim porque ele só tá sendo lascado. E inclusive a própria lombada rachou. Bom, eu fiz várias anotações enquanto eu tava lendo esse livro aqui. Eu levei ele pra faculdade, ali no ônibus, enfim. Então eu tava catando por aqui onde era que eu tinha feito anotações sobre ele e, né, dar uma enxugada pra poder falar pra vocês. Como é um livro de não ficção, eu fiz várias anotações que eu vou me basear por aqui pra poder explicar pra vocês, né, o que foi que eu achei. O livro como um todo, ele trata de vários segmentos, né? O Carl Sagan, ele aborda vários segmentos, então religioso, a ciência, obviamente, a própria pseudociência, que são coisas que a gente vê no dia a dia, mas, sabe, às vezes a gente ignora, ou às vezes a gente até nem sabe que é considerado pseudociência. As histórias que ele vai colocar aqui pra gente é do ponto de vista da ciência, da filosofia, de alguns historiadores. Ele fala muito sobre o ceticismo, é uma palavra que volta e meia ele acaba citando no livro, do pensamento crítico, da falibilidade da ciência e como ela pode realmente se enganar, enfim, dar o braço a torcer e voltar a pesquisar mais sobre o assunto. Sobre a educação, mais pro final do livro ele vai falar um pouco sobre a questão da educação nos Estados Unidos. Ele passa vários capítulos falando sobre UFOs e aparecimento ou não, de extraterrestres. E tudo isso feito com uma escrita muito envolvente. A narrativa do autor aqui, né, a escrita dele é muito fluida. Você acaba se apegando logo no início, né. No primeiro capítulo, se não me engano, no prólogo, no primeiro capítulo, a gente já vai ficar sabendo que o Sagan, desde pequeno, desde muito cedo, foi um garoto assim meio que prodígio, assim, ele sempre gostou muito de estudar, ele sempre foi muito curioso. Ele fala que quando ele se formou, vários buracos, digamos assim, na sua formação enquanto profissional foram meio que supridos ao longo da sua vida. Então, assim, tudo que ele tinha dúvida na época da faculdade, ele foi então vedando, né, no decorrer da sua profissão como um todo. Ele sempre duvidou de muita coisa, ele sempre, sabe, queria saber de mais de um lado da história, enfim. Uma coisa que a gente deveria fazer na nossa vida. Bom, lá pro meio do livro, mais ou menos, ele acaba adotando uma linguagem um pouco mais técnica, mas nada que vocês não vão sobreviver. Se eu sobreviver, vocês também vão. Bom, aqui, na minha família sempre fui cristão desde muito cedo, e eu achava realmente que em algum momento o autor ia dar uma alfinetada ali no cristianismo, enfim. Mas não, o que ele faz é uma coisa muito interessante, é um posicionamento muito ético, que ele não diz que a religião como um todo, a fé, é algo errado. Ele só quer, inclusive ele frisa que é importante as pessoas terem algo com que se basear na sua vida e tal. Mas ele também fala da liberdade de você não escolher nenhum lado, né? Mas ele só quer que a religião prove por A mais B, o que ela não fala, às vezes deixa assim, sabe, jogado ao relento. E a ciência não, a ciência ela tenta ali provar pra você o que é que tá acontecendo, traz dados. Esse é um típico livro que você vai acabar repensando sobre várias coisas da sua vida, sobre a sua própria religião, sobre coisas que você acreditava desde mais cedo, né, desde muito novo. Ele vai falar muito aqui sobre o analfabetismo científico da realidade americana, né, da sociedade americana, principalmente ali da década de 80, década de 90, que é quando ele vai focar então toda a sua obra. A gente lendo isso aqui, a gente pensa claramente na nossa realidade, na realidade brasileira, e a gente faz vários paralelos e assim, é meio chocante, porque chega no final do livro, ele meio que começa a dar um desabafo sobre o quão incômodo é que a sociedade americana, principalmente os adolescentes, não se interessem por ciência e como o governo trata isso com descaso, né, na maioria dos estados. E a gente pensa, meu Deus, você está reclamando, imagina se Carl Sagan fosse brasileiro, o que é que ele ia achar? Na página 54 eu anotei algo que eu coloquei como sobre a religião e a improbabilidade. E ele diz o seguinte: a ciência, observa Andrew Young, está sempre nos sussurrando ao ouvido. Lembrem-se, você é novo nisso, pode estar equivocado. Já errou antes. Apesar de todo o discurso da humildade, mostre-me algo comparável na religião. Acredita-se que as escrituras sejam de inspiração divina, uma expressão com muitos significados. Mas e se forem simplesmente criadas por seres humanos falíveis? Os milagres são comprovados. Mas e se forem, ao contrário, uma mistura de charlatanismo, estados de consciência desconhecidos, percepções errôneas de fenômenos naturais e doença mental?
nenhuma religião contemporânea e nenhum credo da nova era me parece levar realmente em consideração a grandiosidade, a magnificência, a sutileza e a complexidade do universo revelado pela ciência. O fato que tão poucas descobertas da ciência moderna estejam prefiguradas nas escrituras lança, ao meu ver, ainda mais dúvidas sobre a sua inspiração divina, mas é claro que posso estar errado. Então é aquela coisa, só reiterando o que eu falei anteriormente, ele diz que você pode se basear, você pode ter um pilar de sustentação, mas que você precisa rever certas coisas que a religião não explica. Assim, tem um capítulo aqui sobre as visões, né, que ele fala sobre a questão das pessoas verem ou não vultos em determinados locais e que, enfim, ele tem vários significados, né, ele acaba estudando, porque, enfim, esse livro como um todo foi um trabalho de pesquisa extenso, né, o Carl Sagan, ele é astrônomo, ele é divulgador científico, teve mais de 20 obras publicadas, e aqui, como nas outras obras, ele também fez uma pesquisa muito aprofundada. E nesse capítulo de visões, ele acabou citando um caso de uma cidadezinha do interior americana em que estava se utilizando essa questão das imagens, né, de aparecer a imagem X para promover a cidade. Aqui em Natal tem um local chamado Pedra do Rosário, que é mais ali pro centro da cidade, pro centro histórico da cidade, e tem uma data X em que muita gente vai lá ver a santa, enfim, a santa passando lá no riozinho e tal. Então isso acaba atraindo muita gente. E no livro, os líderes talvez dessa cidade, talvez o prefeito, ele fez a mesma coisa. Só que a diferença é que a cidade já estava meio que abandonada, ninguém conhecia, não estava muito no mapa. Ele usa a desculpa de ter uma imagem ali para promover, para atrair pessoas, né? Então isso realmente acontece. Como eu falei para vocês, ele passa bons capítulos falando sobre os UFOs, né, sobre os objetos desconhecidos, blá blá blá, e como a sociedade americana reagiu, como a mídia sensacionalista reagiu, a mídia conservadora. Enfim, nós temos vários pontos de vista e é muito interessante porque eu e o Sagan, digamos assim, nesse ponto a gente concorda bastante, a gente tem uma visão bem parecida. Eu sou daquele tipo de pessoa que, assim, eu acredito que exista, que possa existir vida fora da Terra, mas eu não sei se essa coisa de tipo o ETzinho na nave que fica nos observando, que desce, que leva a gente, que traz de volta, essa coisa eu não sei, eu acho ainda muito, sabe, muito distante. E uma coisa mais interessante que ele fala aqui sobre, né, sobre essa questão toda, é como na sociedade americana, dois irmãos, e se não me engano foi na sociedade britânica, lá na Inglaterra, dois irmãos foram descobertos depois de muito tempo, né, de investigação, que eles estavam indo nos milharais fazer aquelas formas que a gente conhece, que, enfim, tem vários filmes. Aí eu fico pensando também, mas será que todos os campos de trigo ou de milho, enfim, tinha irmãos ou tinham pessoas para fazer lá aqueles moldes? Enfim, fica o questionamento. Aqui na página 302 eu li essa citação e eu pensei automaticamente na situação, né, no cenário brasileiro, e também me lembrou muito da Revolução dos Bichos. Diz assim: mas censurar o conhecimento, dizer às pessoas o que elas devem pensar, é uma porta aberta ao policiamento das ideias, a tomadas de decisão todas incompetentes e a decadência a longo prazo. Ou seja, você tem aqui, no caso, um governo que preza pela ignorância dos seus moradores, dos seus leitores, né? Porque elas sabem que quando você passa a ter um pensamento crítico, você passa a questionar mais. Por que eu me lembrei da Revolução dos Bichos? Porque tem muito isso, né? Tem vídeo, inclusive, aqui no canal, vou deixar o link lá embaixo. Porque quando você educa uma pessoa, ou quando você dá a ela o conhecimento, você já pode esperar que ela venha contra você em algum momento. Por exemplo, na história mundial, você tinha a Igreja Católica há muito tempo atrás negligenciando mostrar o conhecimento, ou ensinar a ler os seus fiéis, né? A questão da Bíblia e das enciclopédias proibidas e como as pessoas não tinham acesso àquilo. No Brasil, você tem essa reforma do ensino médio, onde eles querem tirar história e filosofia. São as bases do pensamento crítico, a base onde mostra que o aluno possa vir a questionar tais coisas. O que é que acontece? Eles não querem que vocês aprendam, eles não querem que vocês saibam do que aconteceu no passado. Eles querem que você passe direto como um robozinho. Na Revolução dos Bichos é basicamente isso. Muitos animais são classificados como apenas meros capachos, que é o caso do cavalo, e das ovelhas, que são apenas reprodutores de discurso, enfim. Então tudo está interligado. Mas aqui pro final do livro tem um capítulo chamado Não Existe Perguntas Imbecis, que ele vai dar um panorama da educação e ele vai falar principalmente como a gente acaba subestimando as crianças. Por exemplo, ele fala que a ciência, ela é uma matéria, ela é uma área de estudo que ainda não é muito bem incentivada nas escolas, e fala que, assim, as crianças, elas podem sim entender coisas que os adultos entendem. Se ela vai absorver mais ou menos, aí é outros 500. Mas ele fala aqui que a gente não deve subestimar as crianças.
E eu me lembrei automaticamente de um filme chamado Capitão Fantástico. Também tem vídeo aqui no canal, eu fiz porque eu achei tão interessante. Que é, por exemplo, o pai lá, ele cria esses filhos longe da civilização e ele passa a ensinar elas o que elas devem aprender. Então assim, eles têm um momento ali do filme que a criança tá lendo a Constituição Americana, sabe? E ela entende. Então, qual é o problema da gente enquanto adulto não mostrar e não incentivar as crianças desde cedo a ler, a buscar coisas mais profundas? Não existe essa coisa de tipo facilitar a vida delas, não. Tem que desde cedo mostrar que o mundo é mundo, que o mundo é difícil e que elas precisam ser sim citadas a poder estudar mais, a poder procurar mais. Enfim, pra questão também da reforma do ensino médio, tem aqui, eu acabei anotando e esqueci de falar pra vocês, na página 400, eu até anotei aqui, ó. Reforma do ensino médio. É um capítulo onde o Sagan traz uma transcrição de um estudioso que foi escravo na época da escravidão americana. E ele fala que ele conseguiu sair dali, ele conseguiu chegar onde chegou. Isso um patrão falando para o escravo. É necessário criá-lo estúpido, é necessário obscurecer a sua visão moral e intelectual. E na medida do possível, aniquilar o poder da razão. É por isso que os senhores devem controlar o que os escravos ouvem, veem e pensam. É por isso que a leitura e o pensamento crítico são perigosos, na verdade, subversivos, numa sociedade injusta. Então você tem pessoas que querem vedar o teu conhecimento, querem, sabe, esconder a história, esconder a verdade para que você não saiba aquilo e que você não possa questioná-lo. Vocês já podem perceber que é um livro riquíssimo, foi uma das minhas melhores leituras do ano, com certeza. E assim, é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler em algum momento da vida. Não é um livro difícil, ele trata de vários assuntos interessantes, até para mim, que sou assim, leigo totalmente em ciência, não sou muito ligado com a biologia, com a ciência, mas que também me despertaram interesse. Assim, quem me conhece sabe que eu sou de humanas, per se, mas o Sagan consegue, sabe, te dar incentivo. Cada página que você lê é uma vontade a mais que você tem de prosseguir com a leitura. Para finalizar o vídeo, eu queria ler aqui uma citação, né, uma quote, na página 401, sobre os livros em si, né, o que é que o Sagan acha dos livros. Ele diz o seguinte: os livros mudaram tudo isso. Passíveis de ser adquiridos a um preço barato, eles nos possibilitam interrogar o passado com alto grau de precisão, estabelecer comunicação com a sabedoria de nossa espécie, compreender o ponto de vista de outros e não apenas os dos nossos que estão no poder, considerar com os melhores professores as ideias extraídas a duras penas da natureza pelas maiores inteligências que já existiram em todo o planeta e em toda a nossa história. Permitem que pessoas há muito tempo mortas falem dentro de nossas cabeças. Os livros podem nos acompanhar por toda parte. Pacientes quando custamos a compreender, eles nos deixam rever as partes difíceis quantas vezes desejarmos e jamais criticam nossos lapsos. Os livros são essenciais para compreender o mundo e participar de uma sociedade democrática. Então assim, fica aqui a minha forte indicação de um livro maravilhoso, um livro riquíssimo que vai te fazer pensar, vai te fazer refletir, vai te fazer questionar a si mesmo em diversos momentos. É um livro para se reler no futuro, posteriormente, sei lá, daqui a 5 anos eu acabo pegando de novo para ler, porque eu acredito que eu vou acabar absorvendo coisas que eu não absorvi dessa primeira leitura. E é isso, gente, fica aqui minha indicação forte para todo mundo precisa ler esse livro. Se não for o momento certo, deixa ele um pouquinho ali marinando, depois você acaba pegando ele, vai intercalando com outras leituras, que vai dar muito certo. Então é isso, gente, se vocês gostaram do vídeo, clica no gostei, se inscreva aqui no canal, caso vocês ainda não estejam inscritos, me siga nas redes sociais, estão todos lá embaixo, e é isso. E se eu falei alguma coisa errada, me deixa aqui embaixo e eu acabo colocando um errado, tá bom? É isso, gente, até a próxima, tchau!